Capítulo 26. Perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Observações preliminares. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Perguntas sobre o futuro. Sobre as existências passadas e futuras. Sobre os interesses morais e materiais. Sobre a sorte dos espíritos. Sobre a saúde. Sobre as invenções e descobertas. Sobre os tesouros ocultos. Sobre os outros mundos. Observações preliminares. 286. Deve-se ligar a maior importância ao modo de se colocar as perguntas e, mais ainda, à natureza das questões. Duas coisas devem ser consideradas as que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Sob o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as perguntas complexas. Mas há um outro ponto não menos importante, que é a ordem que deve presidir a sua disposição. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos as respondem muito mais fácil e claramente do que quando são postas ao acaso, passando sem transição de um assunto a outro. Por essa razão, é sempre muito útil prepará-las antes, salvo para intercalar, no decorrer da sessão, as que são provocadas pelas circunstâncias. Além da redação, que deverá ser a melhor, feita com toda reflexão, esse trabalho preparatório é, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada a qual o espírito pode ter assistido e se dispôs a responder. Notar-se-á que, com muita frequência, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que as conhecia previamente. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque, frequentemente, é a natureza da pergunta que provoca uma resposta justa ou falsa. Há aquelas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que nos são desconhecidos. É, pois, inútil insistir. Mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de pôr sua perspicácia à prova. Quando uma coisa existe, diz-se, eles devem conhecê-la. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida, ou porque tendes os meios de verificá-la vós mesmos, que não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os magoa e nada se obtém de satisfatório. Disso não temos exemplos todos os dias entre nós. Os homens superiores, que têm consciência do seu valor, se alegrariam em responder a todas as tolas perguntas que tendessem a submetê-los a um exame como se fossem escolares. O desejo de fazer um adepto a tal ou tal pessoa não é, para os espíritos, motivo para satisfazer uma vã curiosidade. Sabem que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para provocá-la são sempre os que pensamos. Imaginai um homem grave, ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente importunado por perguntas pueris de uma criança, e tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as bagatelas que se lhes debita. Não se segue que não se possam obter da parte dos espíritos esclarecimentos úteis e, sobretudo, conselhos muito bons, mas respondem mais ou menos bem, segundo os conhecimentos que eles próprios possuem, o interesse que mereçamos de sua parte e a afeição que nos dedicam, e, enfim, segundo o objetivo proposto e a utilidade que veem na coisa. Mas, se todo o vosso pensamento se limita a julgá-los mais aptos que outros para nos esclarecer utilmente sobre as coisas desse mundo,
não podem ter por nós uma profunda simpatia. Desde então, não fazem senão aparições muito curtas e, frequentemente, segundo o grau de sua imperfeição, testemunham seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. 287. Algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de colocar perguntas e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem provocá-los. Há aí um erro. Os espíritos dão, sem contradita, instruções espontâneas de alta importância, e que seria errado negligenciar. Mas há explicações que se esperaria frequentemente tempo muito longo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos, e uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas, longe de terem o menor inconveniente, são de uma grande utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe contê-las nos limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, que é a de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores que, sendo mais fúteis do que sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de perguntas de uma lógica cerrada pela qual são empurrados aos seus últimos redutos. Como os espíritos superiores não têm nada a temer de um semelhante controle, são os primeiros a provocarem explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, temem ter pela frente um forte adversário e têm grande cuidado em evitá-los. Por isso recomendam, em geral, aos médiuns que querem dominar e aos quais querem fazer suas utopias de se absterem de toda controvérsia a respeito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que dissemos até o presente momento nesta obra, já se pode fazer uma ideia do círculo no qual convém conter as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Todavia, para maior certeza, mais adiante, seguem as respostas que nos deram sobre os principais assuntos sobre os quais as pessoas pouco experimentadas estão geralmente dispostas a interrogá-los. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. 1. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são endereçadas? De acordo com as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não atendem às questões fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é uma questão de afastar os espíritos levianos, mas o caráter daquele que a faz. 3. Quais são as perguntas particulares antipáticas aos espíritos? Todas as que são inúteis, ou que são feitas com objetivo de curiosidade e de prova. Então não as respondem e se afastam. Há perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Não há senão as que podem revelar sua ignorância e sua fraude, quando procuram enganar. De outro modo, respondem a tudo sem se importarem com a verdade. 4. Que pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas senão uma distração e um passatempo ou um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores que, como elas, querem se divertir e ficam contentes quando são mistificadas. 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito da sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por um e pelo outro motivo. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo fortemente, o espírito não acabaria por responder? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de retirar-se. Por isso é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo,
E, sobretudo, não vos obstineis em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar é um meio certo de ser enganado. 6. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes são colocadas? Longe disso, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal, como ocorre entre vós. Nota: em certos casos, e quando a coisa é útil, ocorre frequentemente que um espírito mais esclarecido vem em ajuda ao espírito ignorante e lhe sopra o que deve dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e, de outra parte, porque, frequentemente, o próprio espírito está de acordo com isso. Isto não ocorre senão para os espíritos de boa fé, ignorantes, mas jamais para os que exibem um falso saber. 289. Questões sobre o futuro. 7. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está ainda um ponto sobre o qual insistis sempre em obter uma resposta precisa. É um grande erro porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada por um espírito travesso. Dizemos-lhes isso a cada instante. Ouvir o Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, número 868. 8. Não há, todavia, algumas vezes, acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer, ou que tenha a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. 9. Qual o gênero de previsões do qual mais se deve desconfiar? Todas as que não têm um objetivo útil geral. As previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como apócrifas. 10. Qual é o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não ocorrem? O mais frequentemente é para se divertirem com a credulidade, o medo ou a alegria que causam. Depois, se riem do desapontamento. Essas previsões mentirosas têm, entretanto, algumas vezes, um objetivo mais sério, que é o de colocar à prova aquele a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual toma a coisa, a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que fazem nascer nele. Nota: tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode agradar a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. 11. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, ordinariamente não lhe fixam a data? É por impossibilidade ou vontade de sua parte? Por um e outro motivo. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É, então, uma advertência que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, frequentemente não o devem. Frequentemente também não o podem porque eles mesmos não o sabem. O espírito pode prever que uma coisa ocorrerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não têm nenhum escrúpulo em vos enganar, indicam os dias e as horas sem se inquietarem com o resultado. Por isso, toda a previsão circunstanciada deve vos ser suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir. Nós vos ajudamos o quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria não será jamais enganado. Mas não creiais que perderemos nosso tempo escutando todas as vossas bagatelas e vos dizendo a sorte. Deixamos isso aos espíritos levianos que se divertem como crianças travessas. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes está interditado fazer conhecer.
Insistindo-se por uma resposta, expõe-se às falsidades dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar a ocasião de estenderem armadilhas à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Veem-se cumprirem em um tempo que não medem como nós. Para precisar-lhes a época, lhes seria preciso se identificar com a nossa maneira de calcular a duração, o que não julgam sempre necessário. Daí, com frequência, uma causa de erros aparentes. 12. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entreverem o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o espírito quem vê, e quando isso é útil, Deus lhes permite revelar certas coisas para o bem. Mas há ainda mais impostores e charlatães. Essa faculdade será mais comum no futuro. 13. Que pensar dos espíritos que se comprazem em predizerem a alguns sua morte em dia ou hora fixada? São espíritos gracejadores de mau gosto e de muito mau gosto, que não têm por objetivo senão gozarem pelo medo que causam. Nunca se deve se preocupar com isso. 14. Como ocorre que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época da sua morte? O mais frequentemente é o seu próprio espírito que o sabe em seus momentos de liberdade e que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso essas pessoas, para isso estando preparadas, não se amedrontam nem se emocionam. Elas não veem nessa separação do corpo e da alma, senão uma mudança de situação, ou se gostais mais, e para ser mais vulgar, o abandono de uma veste de pano grosseiro por uma veste de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. 290. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer nossas existências passadas? Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo. Se é para vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras, e nesse caso a revelação é quase sempre feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Por que certos espíritos jamais se recusam a essas espécies de revelações? São espíritos zombeteiros que se divertem às vossas custas. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza, que não têm um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam por dinheiro contado o que lhes é dito sobre esse ponto, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme à marcha progressiva dos seres que tivessem subido do que terem descido, o que seria mais honroso para eles. Para que se pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos uns aos outros, e que tivesse sido revelada anteriormente. Então aí haveria razão evidente para crer. Se não se pode conhecer a individualidade anterior, ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominaram em nós? Não, isso pode ser revelado porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir vosso passado. Ouvir o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, número 392. 16. Pode-nos ser revelada alguma coisa sobre nossas existências futuras? Não. Tudo o que vos disserem os espíritos a esse respeito não será senão uma pilhéria, e isso se compreende. Vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmos tiverdes feito por vossa conduta sobre a terra,
e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes a espiar, mais será feliz. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez é impossível, salvo o caso especial e raro de espíritos que não estão na Terra, senão para cumprirem uma missão importante, porque então seu roteiro, de alguma forma, está traçado de antemão. 291. Perguntas sobre os interesses morais e materiais. 17. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma. Mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz, mas que se comprazem nas trevas. 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse privado? Algumas vezes segundo um motivo. Isso depende também daquele a quem se dirige. Os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam ao que lhe concerne. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas, com frequência, os fatigais com perguntas impertinentes e vos deixam. Seria tão absurdo perguntar coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos, como vos dirigir para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis em vosso caminho. Não devíeis jamais esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. É preciso também ter em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo suas simpatias pela pessoa a qual se liga. O espírito familiar de um mau homem é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Aos semelhantes, os semelhantes. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações? Podem e o fazem algumas vezes segundo as circunstâncias, mas estejais seguros de que jamais os bons espíritos se prestam para servirem à cupidez. Os maus fazem cintilar aos vossos olhos 1000 atrativos para vos estimular e vos mistificar em seguida pela decepção. Sabei também que se vossa prova é a de suportar tal ou tal vicissitude, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com mais resignação, suavizá-la algumas vezes. Mas, no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido dela vos isentar. Assim é que um bom pai não concede ao seu filho tudo o que ele deseja. Nota: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho, sem entretanto nos conduzirem pela mão. De outro modo, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recorrido a eles, e isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem frequente necessidade de adquirir a experiência às suas custas. Por isso, os espíritos sábios, em nos aconselhando, nos entregam frequentemente as nossas próprias forças, como o faz um instrutor hábil com seus alunos. Nas circunstâncias normais da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade pelas más escolhas. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e iludir-se sobre a sua missão interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como o fazem certos médiuns. Ocorre que, por um sim ou por um não, tomam um lápis e pedem conselhos para a mais simples ação. Essa mania denota a pequenez das ideias. Ao mesmo tempo, há a presunção de crer que se tem sempre um espírito servindo às ordens, não tendo outra coisa a fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. De outra parte, é aniquilar o próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo, sem proveito para a vida presente e seguramente prejudicial ao adiantamento futuro.
Se há puerilidade em interrogar os espíritos para coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente do que se podem chamar os detalhes domésticos. Podem ser bons, mas, seguramente, são ainda bem terrestres. 20. Se uma pessoa deixa ao morrer negócios embaraçados, pode-se pedir ao seu espírito para que ajude a resolvê-los, e pode-se também interrogá-lo sobre o patrimônio real que deixou, no caso desse patrimônio não ser conhecido, se for no interesse da justiça. Ouvidais de que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Credes, pois, que o espírito que está feliz com a sua liberdade venha de boa vontade retomar sua prisão para se ocupar com coisas que não mais lhe interessam, para satisfazer a cupidez dos seus herdeiros que talvez se rejubilem com sua morte na esperança de que lhe seja proveitosa? Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da sua cobiça. É o princípio das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrenos. Aliás, as dificuldades que algumas vezes deixa a morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida, e não está no poder de nenhum espírito dela vos livrar, porque estão nos decretos de Deus. Nota: a resposta anterior desapontará sem dúvida os que imaginam que os espíritos não têm mais nada a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos guiarem não para o céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem deixar, durante a sua vida, os seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil que, depois da sua morte, tenha mais cuidado com eles, porque deve estar feliz em livrar-se dos incômodos que lhe causaram e, por pouco que seja elevado, lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que pôde deixar, não tem nenhuma razão para se interessar pelos ávidos herdeiros que, provavelmente, nem pensariam nele se não esperassem tirar-lhe alguma coisa, e, se estiver ainda imbuído de paixões humanas, poderá se aborrecer com seu desapontamento. Se, no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julga útil fazer revelações desse gênero, fala-as espontaneamente, e não se tem, para isso, necessidade de ser médium, nem de recorrer a um médium. Ele conduz ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas, mas jamais será pelo pedido que se lhe faz, uma vez que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se devem suportar. Seria antes um propósito para agravá-las, porque, quase sempre, é um indício de cupidez, e prova ao espírito que se ocupam dele por interesse. Ouvir número 295. 292. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. 21. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo dos espíritos? Sim, e as dão de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia ou o desejo de ser útil, e não pela curiosidade. 22. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente, e essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as ideias falsas que tendes a esse respeito, tendem a reavivar a fé e vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de provocar o arrependimento neles. Nisso encontram mesmo algumas vezes uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança da compaixão. Não ouvideis que o objetivo essencial, exclusivo do espiritismo, é vosso adiantamento,
E é para alcançá-lo que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. 23. Evocando-se uma pessoa cuja sorte é desconhecida, pode-se saber, por ela mesma, se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não for uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Se está morta, pode dar a conhecer as circunstâncias da sua morte de maneira a se poder verificá-la. Se ela a isso liga alguma importância, o fará. De outro modo, pouco lhe importará. Nota: a experiência prova que, nesse caso, o espírito não está em nada excitado pelos motivos do interesse que se pode ter em conhecer as circunstâncias de sua morte. Se deseja revelá-los, o faz por si mesmo, seja por via medianímica, seja pelas visões ou aparições, e pode, então, dar as indicações mais precisas. Em caso contrário, um espírito enganador pode perfeitamente substituí-lo e se divertir provocando procuras inúteis. Ocorre frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente constatada ocasiona entraves aos interesses de família. Não foi senão nesse caso muito raro e muito excepcional que vimos os espíritos colocarem no caminho da verdade, depois do pedido que lhes foi feito. Se quisessem fazê-lo, o poderiam sem dúvida, mas, frequentemente, isso não lhes é permitido se esses embaraços são provas para aqueles que estariam interessados em delas se isentarem. É, pois, se engodar com uma esperança quimérica perseguindo, por esse meio, descobrimentos de heranças nas quais o mais positivo é o dinheiro que se despende para esse efeito. Não faltam espíritos dispostos a alimentarem semelhantes esperanças, e que não têm nenhum escrúpulo em induzirem as diligências das quais, frequentemente, se está muito feliz de sair com um pouco de ridículo. 293. Perguntas sobre a saúde. 24. Os espíritos podem dar conselhos para a saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso dela se ocupam com boa vontade. Mas como há entre eles ignorantes e sábios, não convém, mais por isso do que por outra coisa, dirigir-se ao primeiro que chega. 25. Em se dirigindo ao espírito